Fala jaguaradinhas, jaguarinhas e jaguarões. Se você já está vendo alguma coisa do meu canal, você sabe que eu falo bastante sobre questões, enfim, bíblicas, espirituais e pessoais. Mas o que talvez você não sabe, porque você não me conhece, eu sou o Matheus Felipe, eu sou professor de comunicação, sou professor universitário. Então, eu vou colocar alguns conteúdos também sobre comunicação. Eu gosto de falar sobre comunicação porque não é simplesmente marketing, tá? É a comunicação, que é algo mais abrangente, que a gente pode sim levar para as nossas relações de mercado, de consumo, mas a gente pode trazer isso para o trabalho numa relação interna, na nossa família, com os nossos amigos e assim por diante, tá? E o que eu gostaria de falar hoje, sem mais delongas, é sobre uma coisa que se perdeu com o tempo, que é a escuta ativa. Vamos pensar por esse viés mercadológico. Muitas empresas elas faziam a escuta ativa dos seus clientes, por exemplo. Pesquisa de satisfação, mas uma pesquisa real mesmo. Aquela conversa olho no caixa ou no atendimento, aquele feeling que a gente chama de percepção do cliente, né? É, aquilo era muito mais aguçado. Hoje que nós vivemos nesse mundo digital, com muita gente falando, o que não tem nada de errado com isso, eu acho que a gente perdeu essa escuta ativa. Escutar quem está do outro lado. É difícil você escutar o seu cliente através das redes sociais. Lógico, ele comenta, ele curte, ele responde, ele reage, mas não é a mesma coisa do que aquele feeling do olho no olho, né? Você entrega, por exemplo, você tem um restaurante, você entrega uma comida, você consegue ver na hora a reação daquele cliente, né? Se ele achou bonito, se ele achou feio, quando ele dá aquela, né, aquela garfada, se ele qual é a reação dele, né? Inclusive uma coisa cultural lá na Itália, você tem muito disso, né? A pessoa ficar esperando você dar a primeira a garfada naquele macarrão para saber qual foi a sua reação. E isso se perdeu muito através das redes sociais, através das plataformas digitais, e eu acredito que a gente tenha que recuperar isso, tá? É difícil, como eu mesmo falei, mas a gente tem que recuperar. A gente tem que dar o máximo de atenção para o que o nosso cliente está achando. Por exemplo, eu tenho uma agência de comunicação e eu sempre sugiro e aconselho os meus clientes a fazerem a escuta ativa com os seus clientes. Certo? Com o cliente final. Né? A gente faz um evento, por exemplo. A gente precisa perguntar para os clientes o que eles acharam. E começa perguntando para os clientes fiéis, aqueles que não têm vergonha de falar se alguma coisa estiver errado. Do mesmo jeito que eu sempre pergunto para os meus clientes fiéis, tipo, o que você está achando do meu trabalho? O que você está achando do meu atendimento? Você acha que eu estou demorando? Você acha que eu estou fazendo direito? Quais são suas expectativas para o segundo semestre? Quais são suas expectativas para o ano que vem? Será que o nosso objetivo de marketing, nosso objetivo de comunicação está atrelado com os objetivos da empresa? Eu falo isso com aquela pessoa que não vai ter vergonha em reclamar. E quando ela fala, ó, isso aqui não está muito legal, eu vou lá, entendo e é isso aí, certo? Então, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, sim, mercadológico, mas também para o nosso dia a dia relacional, digamos assim. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas têm problemas de comunicação com os colaboradores, com o seu chefe, né, uma relação de hierarquia e tal, porque não conseguem escutar ativamente aquelas pessoas. E o escutar ativamente, essa escuta ativa, exige diligência. Tá? Não é, de novo, né? Não é uma escuta passiva de tipo, aham, tá bom, aham. Não, não é isso. É escutar ativamente. E não é falar. É realmente buscar entender o que aquela pessoa, com aquela história, com aquela cultura, com aquele cargo, com aquela função, quer dizer para mim. Sabe? Às vezes um chefe, ele vai ser mais ríspido com o seu colaborador ali que está abaixo dele, né? O seu subordinado, vamos dizer assim, porque ele está num momento de correria que ele saiu de uma reunião com a diretoria e tem que ir buscar a filha no colégio. E ele pode ser um pouco mais ríspido, não que ele esteja correto, você pode até falar para ele, olha, não gostei do jeito que você falou, você pode falar. Mas será que se a gente entender, tipo, putz, ele falou isso porque ele já tá, vixe, tá com um monte de coisa nas costas dele ali, amanhã eu converso com ele melhor. Gente, isso facilita muito.
Isso facilita muito. E eu sei que parece fácil falar, mas eu vivo hoje num ambiente de trabalho que a gente tem isso. A gente tem as nossas conversas entre os professores, que é tipo assim, cara, o coordenador tá muito corrido, vamos falar com ele só amanhã. Não, amanhã ele vai ter 3 reuniões, vamos ter que falar com ele hoje, vamos fazer uma reunião 8 horas da noite, 9 horas da noite. Vamos reunir nós antes e depois a gente fala com ele. E assim, sucessivamente a gente vai trabalhando, certo? Então, a escuta ativa é um assunto que a gente tem que falar mais, né? A escuta ativa a gente tem que falar mais para estabelecer isso nos lugares. E a mesma coisa agora tratando em casa, né? Tem vezes que eu termino o dia muito cansado do trabalho, né? Por exemplo, hoje eu comecei a gravar 8h30 da manhã as aulas e eu vou ter aula ao vivo até 10 horas da noite. E com certeza, depois disso, eu vou ter que conversar com a minha esposa, né? A gente vai jantar e ela vai contar pra mim como foi o dia dela. E muitas coisas eu não entendo, né? Ela trabalha com odontologia, né? Ela é estudante de odontologia, e aí eu não entendo nada do que ela diz, com os procedimentos, os aparelhos, os instrumentos e assim por diante. Mas eu tenho que me colocar ali naquela conversa ativamente para também não ficar só aham, 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 que é uma falha minha, assumo. Eu peço desculpas pra ela o tempo inteiro sobre isso, mas eu tô procurando melhorar de tipo, ai, quem é essa mesmo? Ah, quem é essa pessoa? Ah, mas o que que você falou mesmo? Ah, mas não, você não disse outra coisa? Não, eu disse aquilo. Ah, então beleza. Essa participação já é suficiente às vezes para outra pessoa. Ela só quer se sentir, ela só quer ter atenção aquela outra pessoa. E isso muda tudo, isso muda um relacionamento. Eu também tenho as minhas coisas que eu falo pra ela que eu sei que não interessam nada pra ela, mas às vezes eu só quero atenção. Depois de um dia que eu fiquei o tempo inteiro atrás do computador trabalhando, eu quero a atenção de alguém que eu amo. Então, a escuta ativa ela pode mudar rumos, ou pode mudar o rumo da sua empresa, mudar o rumo da sua carreira e mudar o rumo da sua casa, da sua vida, com seus amigos, né? E assim por diante. Então, eu acho, assim, na minha opinião, que a escuta ativa, ela é um ato de serviço, sabe? Você escutar ativamente alguém é você dar atenção, dar tempo para aquela pessoa. E hoje é uma coisa que a gente não tem, tempo. Nosso tempo é muito valioso. As pessoas dizem que tempo é dinheiro e não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Tempo não é dinheiro, é um tesouro. Mas é um tesouro que não é monetário, que não é lucrativo, digamos assim, que é uma coisa de alma mesmo. Então é um serviço. É um serviço dar atenção às pessoas. E como professor de comunicação, né, de novo, eu toco em assuntos de marketing, mas eu prefiro ser um professor de comunicação. As pessoas têm que dar mais atenção a essas situações humanas do que qual vídeo eu faço para viralizar, eu vou entender meu público-alvo para saber só os gatilhos mentais, sabe? Eu acho que a gente tem que ir com calma nisso. Não tô falando que não é importante, eu vou até fazer conteúdo sobre isso, mas eu acho que a gente tem que ir com calma, porque a escuta ativa, ela pode mudar a sua relação com seus clientes, que já são seus clientes, ou seja, fidelização. Ela pode mudar a sua relação com pessoas que ainda não são clientes, por exemplo, por que que você ainda não comprou? Ou por que que você comprou e não voltou a comprar? E as outras relações que eu citei ao longo desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, vai me ajudar bastante, né? Eu tô começando esse projeto de novo, né? Tô recomeçando esse projeto e agora com várias frentes. Vou separar os vídeos por playlists, então você vai saber quando eu falo de Bíblia é uma coisa, quando eu falo de comunicação é outra, não que essas coisas não se confundam. Enfim, e outras coisas. Eu tenho um podcast que nós vamos voltar no final do mês, falar sobre tudo no podcast, né, com pessoas que são referência nas áreas delas, e isso é incrível porque eu adoro pessoas, eu amo estar em relacionamentos, sejam eles quais forem, e isso é muito, muito, muito maneiro. Eu tô bem esperançoso. Então é isso. Muito obrigado. Valeu!